José Luís Peixoto é um dos maiores escritores de destaque da literatura portuguesa contemporânea. A sua obra, ficcional e poética, figura em dezenas de antologias traduzidas num vasto número de idiomas e é estudada em diversas universidades nacionais e estrangeiras. Em 2001, acompanhando um imenso reconhecimento da crítica e do público, foi atribuído o Prémio Literário José Saramago ao romance Nenhum Olhar. A autobiografia é o seu mais recente romance. Na Lisboa, nos fins dos anos 90, um jovem escritor em crise vê o seu caminho cruzar-se com um grande escritor. Dessa relação nasce uma história que mescla realidade e ficção num jogo de espelhos que coloca em evidência alguns dos desafios maiores da literatura. Chama-se Autobiografia. Autobiografia é um título fora do comum. Normalmente, quando se espera, não é um livro que se chama Autobiografia, espera-se que vá contar a história da vida do autor, e neste caso existe aqui algumas relações com esse tema, não só com a história da minha própria vida, como também com as questões que andam à volta da vida dos autores e da forma como eles escrevem sobre eles ou não, não é? Um aspecto que normalmente também podem já saber sobre este livro, porque é aquele que muitas vezes se fala logo em primeiro lugar, é que este livro tem uma personagem central muito fora do comum. Essa personagem até vem logo referida na primeira linha do romance, e essa primeira frase diz: Saramago escreveu a última frase do romance. E lá está, o José Saramago é a personagem, pode-se dizer, principal deste romance. A ousadia de transformar José Saramago em personagem e de chamar a autobiografia a um romance é apenas o começo de uma surpreendente proposta narrativa que, a partir de certo ponto, não se imagina como pode terminar. José Luís Peixoto explora novos temas e cenários e simultaneamente aprofunda obsessões, numa obra marcante, uma referência futura. O termo autobiografia tem-te acompanhado desde sempre. É verdade. Desde o primeiro livro que publiquei, que era um livro muito íntimo, que falava de um tema muito pessoal, tinha como tema o falecimento do meu pai. É um livro que se chama Morreste-me, mas que logo o próprio título revela essa dimensão, e que, curiosamente, agora, passados quase 20 anos, chega a ser o título de um romance, com características completamente diferentes, mas que também é normal, não é? Tendo em conta que nestes 20 anos já foi feito um caminho longo de vários títulos e de muita escrita. A autobiografia é um romance que desafia o leitor ao diluir fronteiras entre o real e a ficção. Sim, porque isso acaba por acontecer sempre na literatura. A literatura, claro, muitas vezes permite que nós exploremos a nossa imaginação, que às vezes podemos escrever sobre situações em que nós tivemos, a partir de perspectivas que são muito diferentes da nossa, mas efetivamente também é um facto que o nosso ponto de partida, a memória a que nós recorremos, as experiências, a biblioteca de experiências que temos para folhear são as nossas próprias, e por isso também, de certa forma, estão sempre lá. E eu, pronto, como dizia antes, nunca virei as costas a isso, e aqui, de certa forma, exponho esse aspecto de uma forma muito clara, ainda para mais tendo uma personagem principal que é um nome bem conhecido, José Saramago, que toda a gente, mesmo quem não o conheceu, tem alguma memória ou alguma referência dele, mas claro, colocando-o em situações ficcionadas e construindo este livro um pouco diferente do habitual. O Prémio Saramago e teres convivido com ele foi a duas razões acrescidas para tu escreveres esta obra. Sim, claro, não seria o mesmo se escrevesse sobre qualquer outro escritor com quem não tivesse tido nenhum contacto. É claro que sinto a responsabilidade de utilizar esse nome por tudo aquilo que ele representa para todos, mas também há essa dimensão pessoal de ter memórias minhas com Saramago escritor, mas também com Saramago ser humano. Se o Saramago fosse vivo, conseguias escrever este livro?
Bem, já tinha considerado essa questão, e a minha primeira tentação foi achar que não iria escrever esse livro se o Saramago estivesse vivo, porque a relação que eu tinha com ele era de uma certa... Ele intimidava-me um pouco por vários motivos, não é? Por ser um homem muito mais velho, por ter uma experiência muito diferente da minha como escritor, também por tudo aquilo que ele representava. Ainda assim, mais tarde, voltando a pensar no assunto, acho que há uma possibilidade de que ele gostasse desse livro, na medida em que se trata de um jogo literário, e o Saramago, para lá de todas as dimensões da sua vida, era essencialmente um escritor e alguém que prezava muito a literatura. Isto é uma obra quase que é uma homenagem camuflada a ele. Sim, porque para já só o facto de ter escolhido este tema já leva nessa direção. E depois também, efetivamente, é aqui dada conta da sua vida, da perspectiva a partir da qual ele via o mundo e viu também momentos tão importantes da história de Portugal, e isso, pronto, acaba por ter essa dimensão da homenagem. Era um homem de 79 anos, não é? Quando a pessoa tem 27 anos, como era o meu caso, não se compreende bem isso, não é? Ainda hoje eu tenho 45, imaginar, né, 79 ainda é assim uma abstração, não é? A ação do livro passa-se no final dos anos 90, mais concretamente em 97 e 98, e foram um tempo muito marcante para Portugal, em que vivemos alguns momentos que foram, pronto, inesquecíveis. A Expo 98 foi um deles, em que todos sentimos um pouco orgulho dessa realização, e pronto, não podia passar à margem dessas referências que eu próprio também recordo e que hoje parecem tão distantes, mas que fazem parte de quem nós fomos. Afinal, quantos Josés existe nesta obra? É difícil, porque existe aqui a questão autobiográfica, o que faz com que eu, que também me chamo José, acabe por me ver às vezes aqui um pouco refletido em certas passagens do livro. Depois, claro, o próprio José Saramago, também muito importante, e depois há aqui uma personagem que que se chama também, curiosamente, José, e que acaba por ser aqui o grande eixo de todo o livro, e que na verdade circula entre estas duas vidas, a minha e a do Saramago. O que é que se segue agora para o José Luís Peixoto a seguir este livro? Bem, agora neste momento tenho aí vários projetos em perspectiva, tenho muita vontade de voltar a alguns géneros que não trabalho há bastante tempo, e dar algum período para pensar também num novo romance, não para já, porque um romance como este, ele acaba por, de certa forma, secar o solo, e é preciso algum tempo para que volte a ter novas ideias e para que volte a ter assim novo entusiasmo para um projeto desta dimensão. Ainda assim, dentro da poesia, do teatro, do conto, da viagem, dos vários géneros que tenho aberto, a música também, claramente, algum deles irá aí aflorar nos próximos tempos, mas vamos esperar para ver. Bem, quero enviar um forte abraço. Já tive a oportunidade de estar em Toronto e de encontrar muitas dessas pessoas pessoalmente, e de ser maravilhosamente bem recebido por eles, e dizer que espero que nos encontremos brevemente aí em Toronto, aí no Canadá, ou aqui em Portugal, na nossa casa. Em todas as situações da vida, os mestres são a medida das coisas, o estímulo que precisa de ser combatido para que o aprendiz não fique fechado. O amor